Olá, amigos queridos e irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez trazendo uma palavra tremenda do coração de Deus. Para você que ainda não me conhece, me chamo Daniele Martins, sou uma serva do Senhor, a quem o Pai tem confiado a sua palavra e que a gente tem que compartilhar, certo? Aquilo que a gente recebe de Deus nós devemos compartilhar, tá bom? Eu quero convidar você a fazer esses estudos comigo. Lá no meu canal sempre tem, no Instagram, no Facebook, sempre tem lá também uma mensagem que eu coloco diariamente. Para você que gosta de receber uma mensagem de Deus, né? Te faço esse convite de você curtir lá as páginas, tá bom? E fazer parte desses estudos conosco, tá bem? Que Deus abençoe tremendamente sua vida. Se quiser estar seguindo a gente aqui no YouTube, deixa sua curtida, se inscreve no canal. Então, vamos lá? A mensagem de hoje está em 1 Samuel 15. Vamos lá? Acompanha comigo se você tiver com a sua Bíblia, tá bom? Samuel 15. Aqui, essa mensagem ela nos traz a importância de nós entendermos quem nós somos em Deus. Para que Deus nos criou? Qual é o propósito da nossa vida? Né? Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai, nosso Deus e Criador. E nós precisamos entender isso, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? E para quê? Para que vivêssemos com Ele, né? E não que vivêssemos sozinhos, ao léu, largados, né? Ou por nossa própria vontade. Ele não simplesmente criou o mundo, fez o homem, colocou lá e disse, agora você se vire. Não, Ele te criou para que você habite com Ele, certo? Para que Ele viva em você, faça morada em você. E aqui Samuel, né? Aqui em 1 Samuel nós temos a história, no capítulo 15, a história do rei Saul. O rei Saul, ele foi um homem pequeno dentro das tribos de Israel, certo? Que Deus olhou para aquele homem, que apesar de ter uma boa estatura, de ter uma boa aparência, ele era das menores das tribos, né? Por quê? Porque Deus faz assim conosco também, né? Ele pega a gente lá pequenininho e nos leva lá em cima. Deus faz isso. Para quê? Para nos mostrar a sua glória, para que a gente confie nele e entenda que não é pela nossa força, embora ele nos dote, nos capacite, né? Ele nos deu a capacidade de estudar, de aprender, de evoluir, mas ele quer ainda assim que você confie totalmente nele. E aqui ele pega Saul, que foi um homem escolhido pelo povo, o povo estava pedindo um rei, estava clamando por um rei, né? E ali Samuel, o profeta, né, a mando de Deus, unge Saul como rei, né? Só que Deus, ele nos prova, né? E aqui ele faz uma grande prova aqui com Saul. E era muito simples a prova, né? Eles estavam ali sofrendo perseguições e Deus deu vitórias ali a Saul. E Deus faz um pedido a Saul, né? Que ele derrotasse os amalequitas. Isso por quê? Porque os amalequitas, eles atacaram os hebreus quando eles estavam na saída do Egito. Certo? Quando o povo hebreu estava sendo tirado do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas. E pessoas caíram à espada, né, na mão desse povo. E agora Deus resolve vingar o povo hebreu da saída do Egito, né? E manda que Saul pegue os seus homens e ataque os amalequitas. E ele dá uma instrução a Saul, que nada Saul pegasse daquele povo, nada, não pegasse nada, nem animais, nem ouro, nem prata, nem nada. E que era para exterminar o povo, certo? Esse era o mandamento de Deus a Saul. E o que acontece com Saul? Saul não obedece. Eu não vou ler aqui o capítulo inteiro com vocês, que vai ficar um vídeo muito longo, né? Vocês podem ler em casa, tá bom? Então Samuel manda Saul destruir os amalequitas, né? Era a vingança de Deus para com o povo de Israel, que havia sofrido, perdido aí maridos, filhos, né? Perdeu muita gente nesse ataque dos amalequitas ao povo hebreu. E agora Deus está vingando o povo, né? Deus envia Saul nessa missão de destruir esse povo, que era inimigo deles, certo? Então ali, o que acontece com Saul? Ele destrói tudo como Deus mandou, mas o povo se apropria do melhor dos animais, né? Pega lá a melhor ovelhinha, essa ovelha é bonita, não vou matar não, vou pegar. Esse boi é bonito, não vou matar não, vou pegar esse boi aqui. E eles pegam isso e Saul, com pena do rei, não mata o rei, né? O rei de Amaleque. E com isso eles vêm até Saul, e ali Deus já se ira e envia Samuel
e fala, vai até eles e fala a minha palavra. E Samuel chega, Saul todo alegre ali, achando que está fazendo uma grande coisa, que está trazendo, ele fala assim, olha, chegamos aqui, fizemos tudo como o Senhor mandou. E ali Samuel fala assim, mas não é essa a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é que você poupou animais e o rei. E com que autoridade você fez isso? E ele fala assim, nossa, mas a gente trouxe essas ofertas para Deus, para poder ofertar a Deus. E ali o Senhor, né, Samuel fala, né, você acha que Deus tem mais prazer em gordura de animais, em sacrifícios, do que em obedecer? Né? Vamos analisar esse capítulo, esses versículos. Tá, a partir do versículo 21, que diz assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse, né, Samuel o profeta, tá? Samuel diz aqui, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que é a gordura de carneiros. Então, olha só que coisa interessante, né? O povo estava tanto nessa coisa de sacrificar, né, a Deus, quando Deus, o que Ele mais quer, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência, né? E quando é que nós sacrificamos? Quando não obedecemos. E aí, realmente vem o sacrifício, se paga um preço. Amados, por mais que Deus nos perdoe, quando nós fazemos aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, existe um preço a se pagar por aquilo ali. Não é simples assim, Deus perdoou, acabou, tá tudo bem. Ele perdoa, né? Com certeza Ele perdoa. Só que você vai pagar a conta do que você fez. A Bíblia fala assim, jovens, aloprem, usem da sua mocidade da forma que vocês acharem, porém saibam que vocês vão pagar o preço disso. Tá? Em várias passagens nós vamos ver isso, ainda com o rei Davi mesmo, né? Ele paga preços muito altos pelos pecados que ele cometeu. Então, assim, devemos ter cuidado, tá? Isso é em qualquer idade, né? Não pensa o jovem aí que é porque é novinho, pode ir lá aprontar à vontade. Não, eu sou novinho, tô curtindo a vida, não é isso que a Bíblia fala não, tá? Cuidado aí com o que você apronta, jovem, tá bom? Porque a gente paga um preço sim, e isso é muito sério, tá bom? Mas eu quero continuar com você aqui, no versículo 23, onde Samuel está falando, né? Ele vai dizer assim, você acha que Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Aí no versículo 23 ele vai explicar. Ele explica essa situação. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, desculpem, de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Vamos entender um pouquinho? Eu fiz aqui um resumozinho a respeito desses pecados, tá bom? Pecado de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é oposição a uma autoridade ou um poder dominante. Ou seja, quem é que estava se rebelando? O Saul, certo? O Saul estava se rebelando ali contra Deus, que era autoridade sobre ele, né? Ele recebeu uma ordem e ele não cumpriu essa ordem, né? Então é a rebelião, oposição à autoridade ou poder dominante, que é igual ao que? A feitiçaria. O que é feitiçaria? Ocultismo, obra de feiticeiro, bruxaria, tá bom? Então a rebelião nós sabemos que é igual a feitiçaria, tá? E a obstinação que ele vai falar aqui? E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então vamos lá, o que é obstinação? Obstinação é o apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções, empreendimentos, persistência. Ou seja, a obstinação é quando você tem apego forte ao que você acha, mesmo que Deus já tenha falado para você que aquilo não é de Deus para você, que aquilo não é o melhor para você. Se você resiste a Deus, você está sendo obstinado, tá bom? E o que é a obstinação, né? É igual a iniquidade e idolatria. Então vamos entender o que é iniquidade? Iniquidade é o contrário de equidade, ou seja, aquilo que é certo, né? Equidade é aquilo que é certo. Iniquidade é o contrário. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Ato perverso, maldade, tá bom? Iniquidade é um ato perverso, é uma maldade que se faz
contra Deus aqui, no caso, ele está fazendo uma comparação daqui, que a obstinação é igual a iniquidade e idolatria. Então, a iniquidade é algo contrário àquilo que é reto, é uma ação contrária à moral, à religião. É um ato perverso e maldade, tá bom? E o que é idolatria? Idolatria é o culto a ídolos, né? No sentido figurado, ele vai falar que é um amor excessivo, uma admiração exagerada. Então, a idolatria, ela tanto é tida como um culto a ídolos, como também um amor excessivo, né? Ou seja, você está com uma admiração exagerada. E o que acontece com Saul aqui? Por que ele está com essa idolatria? Nós vamos entender aqui. Então, vamos continuar lendo? Porque, versículo 23, tá? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que situação, hein? Que situação do rei Saul. Ele é rejeitado para que não seja rei. Muito sério, né? Muito séria essa situação do rei, certo? E versículo 24, então ele vai falar aqui, no versículo 24, ele vai assumir realmente o seu erro, né? Ele diz aqui, então, disse Saul, o rei Saul, né, a Samuel o profeta: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras. Olha ele reconhecendo aqui. Porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Amados, olha só que situação séria aqui do rei Saul, né? Essa passagem aqui, por causa desse acontecimento, o rei Saul foi destituído por Deus do seu cargo, né? Ele tinha sido elegido por Deus a rei, e aqui ele é rejeitado. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, ele não voltou o seu coração a adorar a Deus. Ele estava reinando sobre o povo de Deus. O povo de Israel é o povo de Deus. E ali ele não estava obedecendo a Deus, segundo a vontade de Deus para o seu povo, que era livrar dos seus inimigos. Então aqui, ele, por causa do povo, temendo ao que o povo ia achar, o que o povo ia pensar, não rendendo graças a Deus, né, não rendendo a glória daquele evento ali, deles terem conseguido vencer os amalequitas, né? Ele não rendeu a Deus, ele deveria ter chamado o povo e não, Deus mandou destruir a tudo, não vamos pegar nada, obedeceremos a Deus. E assim o povo teria seguido a ele. Mas não, ele preferiu temer ao povo, mostrou uma falsa piedade ali por aquele rei que matou tanta gente, né, do povo hebreu. E por conta, né, dessa atitude, né, que ele tomou por sua própria vontade, não pela vontade de Deus, porque ele sabia qual era, ele paga um preço grande aqui, né? Ele é rejeitado por Deus. E aí Samuel, o profeta, vai falar para ele: hoje, né, Deus está te rejeitando, certo? Então ele pagou um preço alto, né? Olha, nós também cometemos pecados? Sim, né? Não estamos livres de, às vezes, pensarmos de forma diferente ou não entendermos o que Deus quer naquela situação, naquela ocasião. E aí a gente fica com pena de alguma situação onde Deus falou não. Deus já te alertou, ele já disse não, mas a gente com o coraçãozinho, a gente quer tentar remediar certas situações. Amados, não façam isso, né? Nós não devemos achar que amamos mais do que Deus. Por que nós precisamos entender a nossa posição em Deus? Primeiramente, entender quem é Deus. Deus é soberano, Ele é Senhor. Foi Ele que criou todas essas coisas, inclusive foi Ele que colocou em nós o sentimento de piedade, de amor, né? Todo esse sentimento que nós temos veio a partir de Deus, né? Vem dele, do coração dele, foi criado por ele. Então entenda, Deus é justiça, muito mais do que nós. Nós não somos justos, a palavra fala que não há mais justiça em nós. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo dominado pelo pecado, tá bom? Então assim, nós julgamos com o nosso coração e o nosso coração é imperfeito. Então precisamos entender que o nosso coração é imperfeito, que o coração de Deus não é, tá? Então Deus não julga por aparência, tá bom? Ele jamais vai destruir algo bom, ele jamais vai condenar ao mal algo que seja bom. Deus é amor, ele é longanimidade, ele é bondade, ele é mansidão. Se ele deu uma ordem é porque aquilo era importante, era necessário a se fazer, era preciso naquele momento, tá bom?
Então aqui, quando ele fala, Deus está sendo mal, ele manda destruir um povo? Não, ele estava destruindo um inimigo de Israel, queria se levantar novamente para destruir o povo dele, tá? Então aqui, nesse tempo, era um tempo de guerras, era um tempo onde um território lutava por outro território, né? Não é muito diferente de hoje não, né? Nós temos aí vivido um problema sério aí, né? Hoje em dia nós temos acordos, né, entre nações, que naquela época não era dessa forma, né? O povo lutava mesmo por território, né, pelo alimento, por escravos, enfim. Então aqui é uma situação, tá, geográfica, uma situação de um tempo, de um povo, onde Deus viu que era necessário que o rei Saul, né, o povo de Israel destruísse os amalequitas, tá bom? Então aqui era importante que nada sobrasse. Deus faz prova do coração de Saul, sim. Não pegue nada, né? Não tome nada de despojos. E aqui ele não respeita, né? Ele atende a voz do povo que pega aqueles animais achando que vão agradar a Deus. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício, né? Ele não quer que a gente peque, vá lá e peça perdão para ele. Ele quer que a gente não peque. Né, o pecado em nós habita, sim, ainda habita por causa dessa carne, tá bom? Nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo vai falar assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu não quero, né, o bem que eu quero eu não faço. Ou seja, o mal está em nós, nós não estamos livres de pensar mal de alguém, certo? De falar palavras que não devemos, tá bom? E esse tipo de coisa, né? O que é? Esse é o pecado involuntário, tá bom? O que é o pecado voluntário? O pecado voluntário é aquilo que eu sei que é errado e eu continuo, permaneço ou até faço, tá bom? Continuo se eu já estou nele e Deus já me alertou, né? Permaneço é quando eu não quero largar, tá bom? Ou quando eu estou sendo avisada daquilo e eu vou contrário à palavra de Deus. Então, assim, pagamos um preço alto por desobedecer a Deus, tá bom? Nós temos o livre-arbítrio, certo? Então, o livre-arbítrio, ele diz que nós podemos obedecer a Deus ou não. Só que uma vez que você desobedece a Deus, você está dando legalidade ao inimigo, tá? O inimigo das nossas almas, né? O inimigo de Cristo, tá bom? E ele vai agir contra a nossa vida. E isso pode nos custar um preço muito alto, muitas das vezes, né? Então nós não devemos desobedecer a Deus, até porque, né? Como diz a palavra, rebelião, que é a desobediência, que é você se rebelar contra uma autoridade. Quem é a nossa autoridade? Deus. Né? Ele deixou a sua palavra para que nós entendêssemos o que é o correto, como é que nós devemos andar, tá bom? E quando nós desobedecemos, nós estamos sendo rebeldes, estamos praticando rebelião contra Deus. E a rebelião é como um pecado de feitiçaria, tá bom? Assim como a obstinação, que é aquela... O que é obstinação? É você acha que as coisas têm que ser do seu jeito e você não aceita a palavra de Deus, a vontade de Deus, certo? Então a obstinação, ela é um pecado de idolatria, de iniquidade, né? De fazer aquilo que é errado, de um zelo excessivo pela sua própria vontade, tá bom? Foge disso. Foge disso porque Saul pagou um preço alto. Se você continuar a leitura, né, você vai ver que o estado de Saul ele vai piorando, ele perde guerras, enfim, né? Fica um estado muito ruim porque ele em nenhum momento ali ele rende a Deus ali, ele não buscou. Inclusive na continuação, né, até o capítulo 31, que eu não vou fazer a leitura, você vai ver que ele pede a Samuel que o acompanhasse até a cidade para que os anciãos não vissem ele com maus olhos. Então, assim, ele fica preocupado em todo o tempo com a aparência dele, né? Ele não queria perder o cargo dele de rei, ele não queria ser rebaixado, tá? Em nenhum momento ele busca ali realmente o perdão de Deus. Saul não buscou, né? Ele buscou as aparências, ele não queria perder a posição dele de rei, né? Ele não queria ser rebaixado do seu cargo. Então, assim, a situação de Saul vai de mal a pior daí à frente, tá bom? Ele realmente não rende e ele se perde, né? O fim do rei Saul foi bem trágico, né? Ele se suicida, tá bom? Por causa de guerras, né? Então, a gente deve tomar um cuidado imenso. Nessa época aqui, não existia o sacrifício de Cristo, certo, gente? Por quê? Cristo não tinha nascido ainda, né? Cristo não tinha vindo à Terra. Quando Jesus vem, ele vem como o cordeiro, como o holocausto, né? O sacrifício por nós. Para quê?
para que nós recebêssemos o perdão total de Deus, né? Então hoje nós não precisamos viver fazendo sacrifícios igual o povo aqui no Velho Testamento fazia, certo? O povo ficava sacrificando em busca de perdão dos seus pecados, esses pecados comuns, né? Existiam os pecados mais graves que eram dignos de morte. Mas os pecados comuns, né? O povo tinha que viver sacrificando. Então aqui quando Jesus vem, ele faz um único sacrifício, ele entrega a sua própria vida. Para quê? Para nos cobrir totalmente, né? Saul não teve isso aqui. Porém, ele poderia sim ter se arrependido diante de Deus, buscado a face de Deus e até ter entregado o seu cargo. Falar assim, Deus, eu fui rejeitado como rei, né? Eu não fiz um bom serviço, eu não te obedeci, mas eu não quero morrer sem o Senhor, eu não quero perder a minha salvação. Ele poderia ter buscado isso em Deus, mas ele não buscou. Ele buscou a sua glória, ele buscou a sua presença, né, diante da sua tribo, diante dos seus familiares, tá bom? Então, Jesus, o que ele vem? Ele vem mudar isso, né? Ele vem trazer para nós um sacrifício eterno. Esse sacrifício, né, ele faz com que nós possamos hoje, mediante uma falha, chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei, vem aqui, me cobre, né, me lava por completo. E nós somos completamente perdoados. Nós não perdemos a nossa posição de reis, né? Porque ele nos comprou como reis e sacerdote. Nós não perdemos essa posição, tá bom? Porém, aquilo, dependendo do que você faça, você vai pagar um preço, tá bom? Então, vamos lá. Que exemplo de preço? Vamos lá. Se eu peco contra o meu amigo, contra o meu irmão, né? Eu tenho que chegar para ele e pedir perdão, certo? Isso também vai no seu casamento e em várias áreas da sua vida, tá bom? Não peque contra o seu cônjuge, porque você vai ter que chegar nele e confessar, né? Confessar aquele mal para que você receba o perdão dele, tá bom? Para que não haja acusação do inimigo. Então, não faça o que é errado, né? Se Deus te deu essa esposa maravilhosa, né? Ame, né? Seja fiel a ela, assim como você é esposa. Deus te deu esse marido, né? Diga sim ao teu casamento todos os dias da sua vida, tá bom? Respeite ele, honre, não traia. Porque se trair, tem que chegar e confessar. Isso não é fácil, né? Isso não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Então, ou seja, muitas das vezes nós pagamos um preço pelos nossos erros. Conversão é mudança, tá bom? Conversão é ter um bom testemunho diante das pessoas. É confessar a sua fé em todo o tempo. Né? Então, ou seja, aquilo que nós praticamos de errado, nós precisamos restituir. Se nós defraudamos alguém, nós temos que restituir, tá bom? Assim diz a palavra. E se nós magoamos alguém, nós temos que chegar naquela pessoa, pedir perdão a ela, certo? Nós temos que dar um bom testemunho, certo? Porque é o nome de Deus que está sobre nós. Então, não faça o que é errado. Se a palavra te falou, se a palavra te deu um caminho, siga ele. Siga ele, porque Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar. Você não deve ficar sacrificando, certo? Não devemos ficar sacrificando, né? Vai lá, magoa a pessoa, tem que ir lá pedir perdão, né? Às vezes a pessoa, uma palavra que já foi lançada não volta atrás, né? Essa palavra que foi lançada, uma vez lançada, não volta atrás. Por mais que a pessoa até te perdoe, ela vai lembrar que um dia você falou daquela forma e ela pode até não querer mais a sua amizade, certo? Te perdoar, mas não querer mais ser seu amigo, tá bom? Então, vai ser um preço que você vai pagar, né? Você vai perder ali, às vezes, uma amizade bacana, não é assim? Ou, às vezes, se isso for uma coisa mais grave, né? Vai ter uma consequência mais grave, tá bom? Então, nós devemos estar sempre mediante a palavra do Senhor, buscando nele. Mas e se eu fiz? Busque a correção, tá bom? Hoje o sangue de Cristo está aqui para nos purificar, porém ele nos chama à justiça, tá? Deus é justiça, né? Deus é correto, ele age corretamente, ele quer que assim os filhos dele também façam. Amém? Você quer uma oração? Posso orar pela sua vida? Que Deus abençoe, tá bom? Senhor nosso Pai, nós entendemos aqui a tua palavra, Senhor. Pai amado, e que mau passo que Saul deu aqui. Nos ajude, Senhor, que nós não venhamos nos portar como ele, que nós possamos, Senhor, estar buscando de Ti a verdade, buscando em Ti a justiça e viver a Tua palavra como convém. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos amadureça na Tua palavra, em nome de Jesus. Seja abençoado, receba a cura do Senhor no seu coração, receba a graça do Senhor, que o Pai derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida. E se você precisa tomar uma decisão acertada, se você precisa corrigir algo que foi feito errado,
Tome essa decisão diante de Deus, peça ajuda dele, busque dele a mediação dessa circunstância e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.